Fala galera do Macaíba Fight, esse é o podcast Além da Luta. Eu sou o Berg, você provavelmente não me conhece, mas eu estou aqui com Júnior Dedinho. Fala galera, meu nome é Júnior Dedinho, estamos aqui mais uma vez para apresentar o podcast Além da Luta e trouxemos um convidado ilustre, A lenda, João Batista. João Batista. Boa noite a todos, João Batista, e que alegria, que honra estar aqui ao lado de Berg e de Júnior Dedinho. Vamos bater esse papo então. A gente fica até com vergonha de falar porque o cara é comunicador, é fera aí na comunicação, então aí, né, tem que dar umas aulas pra gente aí, tem que Peço até sobressair. desculpas, né? Pelo nível de voz, você vê que ele aumenta aqui e aí chega aqui, dá uma... chega a dar uma são tristeza. modestos, eles dois são modestos demais. Já chegou humilhando já, mas é assim mesmo. São modestos. Faz parte, né? Cada um no seu quadrado. E o cara é muito bom e muito fera no que faz. E aí, Berg? É isso, JB. JB, eu queria que você começasse... Que não é o Se JB apresentando, né? Comunicações, ele é o JB Comunicações, mas nós nos dirigimos a ele como JB, ele acabou de me explicar, então eu ainda estou pegando ainda esse delay, que eu tenho essa mania. Mas JB, como você ingressou nesse mundo da comunicação? Quando você deu o start ali, rapaz, minha voz é... Vou viver disso. Berg, Júnior, a todos que nos acompanham, é engraçado falar isso e pode até parecer clichê, mas eu desconheço algum comunicador, algum profissional da voz que adore a sua voz, que ache a sua voz incrível. Eu particularmente não gosto da minha voz, eu fico ouvindo. E eu acredito que você vai, se você tiver a oportunidade de conversar com outros comunicadores, ouvirá a mesma coisa. E é verdade, talvez por nós ouvirmos tanto a nossa própria voz. É engraçado que eu jamais imaginei que me tornaria comunicador, porque no meu ser pessoal sou muito tímido, sou muito reservado. Eu venho do interior e de uma família muito grande, de 9 irmãos, e eu sou mais novo. E quando chegava alguém lá em casa, devido à minha timidez, eu me escondia para não ter que falar com as pessoas. Quem nunca fez isso no interior? Pronto. Então, trabalhar com comunicação, de fato, não era uma coisa que eu imaginava, e tem ninguém que me conhece desde pequeno. E essa pergunta sempre que é feita para mim, assim, é uma alegria poder falar um pouquinho em relação. Eu costumo dizer que eu não escolhi a comunicação ela me escolheu. E dentro da igreja eu comecei a desenvolver essa habilidade. Eu acredito que tem muito mais de prática mesmo, porque dentro da igreja eu fazia parte de grupo de jovens da igreja católica e o pessoal me colocava para ler, né, nas missas, principalmente nas missas dominicais. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ler, eu fiquei muito nervoso, mais nervoso até do que eu estou hoje, para você ter uma ideia. E eu extremamente nervoso, e eu fui ler o Salmo naquela missa. E eu gaguejei, naturalmente, fiquei morrendo de vergonha. E quando eu saí, o meu coordenador olhou assim e disse: a sua voz é muito bonita. Parabéns. Aí eu disse: eu não sabia que na igreja esse pessoal ficava mentindo. Mas tudo começou aí. E durante muito tempo eu fiquei fazendo essas leituras, participando. Depois eu fui fazer parte de uma pastoral chamada Pastoral da Liturgia, que diz respeito também à questão das leituras, né? E eu já comecei a fazer parte desse grupo. Eu era menor de idade, eu trabalhava para compor a renda da minha família, eu trabalhava numa oficina que consertava eletrodomésticos, e sempre no Dia das Mães, no domingo, Dia das Mães, tinha um evento para homenagear as mães nessa loja. E então o proprietário chamava um carro de som para fazer a divulgação, e eu ia para dizer a rota, porque o cara queria que eu dissesse a rota. Eu ia no banco de passageiro. Um dia, um grande exemplo de comunicador lá da minha cidade, de Macaíba, em memória, o saudoso Heriberto, ele olhou assim e disse: João, naquele tempo eu não era JB, vale salientar, eu era João Batista apenas. Não, aí ele disse: João, não tinha ainda JB Comunicação. João, fala aí. Aí eu peguei o microfone com bastante vergonha. Afinal, Heriberto, ele tinha uma das vozes mais lindas, mais bonitas, mais imponentes que eu já ouvi. E aí eu comecei a ler, Júnior, eu não sabia fazer locução, eu fui ler o que estava no papel. E ele olhou para mim assim e disse:
você tem uma voz de locutor de rádio. Ele não só disse de locutor, como de rádio, né? Eu fiquei muito lisonjeado, mas é claro que eu não acreditei. Mas fiquei grato. E a partir daí é uma longa história, né? Outros comunicadores da velha guarda lá de Macaíba foram e são muito importantes na minha história de comunicador. Eu poderia citar aqui muitos, mas, por exemplo, eu não tinha estúdio, né? E aí eu ia gravar lá no estúdio de outro comunicador, referência na cidade, Alisson Dodô, provavelmente está nos acompanhando, está assistindo aí. Na live aí. E foi também importante nessa etapa. E outras pessoas mais da comunicação que passaram pela minha história. Eu cito muito 3 caras que eu tive o privilégio de trabalhar, que um se chama João, é meu xará, é grande referência de comunicação na região Agreste e Trairi, lá em Santa Cruz, né? Primo da Sorte, que tem uma agência de comunicação em Tangará, e Magno, lá de Ceará Mirim. Esses caras, eles eram os locutores da empresa que eu trabalhava, e eles eram os melhores locutores da região. E eu fui trabalhar ao lado desses caras. Eu era ainda um menino. Sempre se espelhando dos melhores. Né? Sim. Isso é o que a gente tenta e busca se espelhar dos melhores. E eu era ainda um menino, literalmente, tinha 19 anos, era muito jovem, e fui sair com esses caras. Eu me lembro que a gente passava 30 dias, até mais de 30 dias viajando, todas as cidades do Rio Grande do Norte e algumas cidades da Paraíba, fazendo inaugurações, eventos, e foi a minha grande escola. Foi com esses 3 caras. 2 ainda estão na comunicação, que é Pequeno, João Pequeno, lá de Santa Cruz, e Paulo Anderson, né? Paulinho da rádio, primo da Sorte, lá de Tangará. Magno, grande comunicador, mas ele não está mais trabalhando no segmento, mas é um fenômeno, é lá de Ceará Mirim. A partir daí, cara, como eu já objetivava ter a minha empresa, eu comecei, mesmo trabalhando nessa empresa privada, eu comecei a galgar alguns sonhos, né? Eu queria muito ter a minha empresa, eu já começava a pensar, eu posso trabalhar para mim, eu posso fazer isso aqui na minha empresa. Sim. As condições não permitiam. Então visão futurística. A gente tava, como as condições não permitiam, a gente tinha que fazer o que dava para fazer. Eu não escolhi ser comunicador. Foi necessidade, foi o que tinha naquela ocasião, e eu juntei o útil ao agradável, pratiquei bastante, estive ao lado dos melhores. Famoso, sim. A fome com a vontade de comer. Sim. Aí, a depender da época, até tipo, de quantos anos atrás você fala que utilizava o estúdio, na época ou era estúdio ou era nada. Hoje em dia tem muito. Hoje tem muitas ferramentas, tem muitos meios. Mas naquela época não. E aí. Estúdio ou nada, meu amigo. E aí, Berg, é claro, né, que eu não consegui fazer isso muito rápido, Júnior. Eu não consegui fazer isso muito rápido. Depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa do mesmo segmento, que era grande concorrente dessa, aqui no Rio Grande do Norte, e continuei, né? Mas eu sempre com aquele objetivo. Nessa época eu comecei a estudar, comecei a cursar, fazer o ensino superior. Eu fui cursar administração, nada a ver comigo, porque absolutamente eu detesto cálculos e o que diz a respeito a cálculos. E quando eu vi a grade curricular do curso de administração, eu tinha que pagar matemática em todos os períodos. Aí eu comecei a ficar logo nervoso. Então foi quando eu decidi fazer o Enem, o primeiro Enem da minha vida, e eu vou fazer por experiência. E aí, para minha surpresa, eu não coloquei marketing como primeira opção. Eu coloquei outros cursos que eu vislumbrava. Naquela época eu poderia colocar mais de uma opção. Eu lembro que eu coloquei direito, que eu gosto da área. Eu lembro que eu coloquei história, que eu amo. Eu tinha o sonho de ser professor de história quando eu era pequeno. Eu lembro que eu coloquei psicologia e marketing era a última opção. Só que estava no destino, era algo além do que eu entendia, né? E aí eu consegui a bolsa para o curso de marketing naquela ocasião. E o marketing, ele é incrível porque o marketing ele é muito abrangente, ele traz da administração, ele traz do empreendedorismo e ele traz da comunicação. Então, eu lembro que quando eu fui comunicar com a coordenadora do curso, que eu ia deixar o curso de administração para ir para marketing, ela não quis. Ela, não, JB, João Batista. Ela, não, João Batista, a gente usa aqui a sua bolsa. Ela disse, não, Ana, o nome dela, ainda me lembro. Eu disse, não, Ana, eu vou realmente mudar. Eu mudei. A partir daí, o curso, ele expandiu muito o meu pensamento. E aí, era ano de 2010, quando eu finalmente decidi que iria agora montar o meu próprio negócio. E montei, tanto que eu tenho até hoje e-mails com esse numeral no final. JB Comunicações 2010,
eu coloquei meio que como uma referência para eu entender Ilustração, e lembrar. remeter ao passado de como começou. E aí, Júnior e Berg, para finalizar essa parte, quando eu vim ter as maiores surpresas profissionalmente falando na minha vida profissional, eu não tinha nenhum cliente. Aí eu me dei conta que eu tinha o meu primeiro negócio, mas eu não tinha nenhum cliente. E passei muita dificuldade. E eu recebia muitas propostas das empresas para eu voltar a trabalhar lá efetivo. E eu não queria. Né? E eu não queria voltar porque eu já estava decidido com o meu negócio, mas simplesmente eu não tinha cliente. E nesse mesmo ano 2010 eu aceitei uma proposta novamente e voltei para a iniciativa privada, né? Fui trabalhar numa empresa, num supermercado, muito conhecido também na cidade. Só trabalhei 3 meses. Vi que o negócio, eu disse, não dá. Eu vou voltar lá, por mais que eu não tenha cliente. Pra mim, não. Voltei para minha, vou chamar de agência de comunicação, mas na época eu não chamava assim. Mas voltei para o meu estúdio, voltei para a minha realidade de comunicação e aí eu caí em campo. Fiz um plano de mídia, nunca me esqueço. Com a ajuda já do curso, conversei com o coordenador do meu curso, o coordenador do curso de marketing. Um suporte legal. Sim, fiz um plano de mídia e esse plano de mídia, acreditem, faz 13 anos, eu ainda tenho clientes de 13 anos Como é importante, né? que aderiram àquele plano de mídia. Eu utilizo esse plano até hoje, claro, com as devidas adaptações que o tempo as evoluções que o tempo nos impõe. Nos deu, né? E é isso. E hoje essas empresas que outrora eu trabalhei, a maioria delas eu presto serviço para elas. Então, é muito bom olhar para trás, ser grato, né? Porque ser grato primeiramente a Deus, ser grato a todas essas pessoas importantes que passaram na minha vida, também, contribuíram, né? E contribuem, são amigos meus. Pessoal. E essas empresas, né, que acreditaram quando não existia JB Comunicações, essas empresas acreditaram. Depositaram no seu Compraram potencial a ideia, ali né? e compraram ali a ideia de você, poxa, vamos dar o primeiro passo com ele, vamos dar um voto de confiança para ele aqui, para ver até onde ele vai chegar. E a gente acredita que ele já trabalhou na área, ele já trabalhou conosco, na verdade, você trabalhou em algumas empresas, e as pessoas conheciam seu índole, na verdade, né? Então, faz menção a isso. E agora eu queria que você deixasse para o público de casa que nos está assistindo agora, de onde você é, a cidade que você nasceu, né? Na verdade, eu sei qual foi a cidade que você nasceu, mas eu queria que você falasse para o público. E quando foi que você migrou para Macaíba, que hoje você reside em Macaíba, e você contasse um pouquinho aí. Um breve resumo. Isso aí. E é importante eu dizer que hoje, 13 anos depois, né, da JB Comunicações ter sido gerada, era 2010, estamos em 2023, 13 anos depois, hoje nós atendemos empresas do Brasil inteiro, né? E isso é muito gratificante. Empresas do Brasil inteiro nós atendemos através da nossa voz, das gravações que nós produzimos, e através do nosso trabalho que nós chamamos de propaganda volante, que é carro de som e outras demandas mais, trio elétrico, enfim, nós atendemos empresas do Brasil inteiro. E participamos na comunicação central num evento internacional, o 19º Congresso Internacional de Direito Constitucional, que aconteceu em Natal. Quem estava à frente da Centro de Convenções, né? No Centro de Convenções. A empresa que estava à frente da comunicação era a nossa, era a JB Comunicações. Isso é muito incrível. É um dos maiores eventos aqui de Natal. E aí, respondendo aqui para a pergunta de Júnior, eu me considero boa saudense, né? E macaíbense. São, de fato, as cidades que eu me considero filho. Mas eu não nasci em nenhuma das duas, né? Eu nasci numa cidade chamada Serrinha, que é uma cidade vizinha a Boa Saúde, e aliás, eu quero deixar bem claro que eu amo Serrinha, eu tenho familiares em Serrinha, só que eu nunca morei em Serrinha. Por que eu nasci em Serrinha? Como muitas cidades do interior, quando você mora numa cidade dessa, que é uma cidade pequena, e a maternidade ela não está funcionando, as mulheres elas vão para outros municípios ganhar bebê e voltam, né? E foi o que aconteceu comigo. Então eu nunca morei em Serrinha, adoro Serrinha. Eu nasci em Serrinha, eu adoro Serrinha, conheço muitas pessoas que têm familiares, mas eu me considero de fato boa saudense, com muito orgulho, tenho muito orgulho de Boa Saúde. Foi a cidade onde eu cresci, a minha primeira infância, né? Até os meus 10, 11 anos foi em Boa Saúde, então tem muito
Tem muito de Boa Saúde na minha essência, é uma cidade muito interiorana. Eu não morava na cidade, eu morava no interior de Boa Saúde. Sou interiorano com muito orgulho e a minha personalidade ela foi moldada nas dificuldades que somente o interior nos proporciona, porque todo mundo que vem para a cidade não vem porque gosta, porque quer não, vem para sobreviver, né? Vem para sobreviver e comigo não foi diferente. A gente sai do interior. Você sabe, né, que você também. A gente passa muita dificuldade no interior pelo fato de não ter muito espaço de trabalho, não ter muito desenvolvimento. A fome, geralmente, ela é um marco muito grande no interior brabo. E a gente procura algo escapar mesmo. Por isso que os nordestinos, eles são conhecidos no sul, porque eles migram daqui para lá para ter uma vida melhor, para dar um conforto melhor para sua família e sair do município que mora, para ir para o sul, ganhar dinheiro e tentar manter sua família de longe ou se estruturar e voltar. Funciona então, assim mesmo. Funcionou com a gente e JB também não é diferente. Para deixar bem claro, eu morei no interior do Boa Saúde chamado Riacho, né? Riacho do Bom Pasto. E a dificuldade lá era tremenda. Família enorme, meu pai é agricultor, minha mãe do lar, e eu não vi TV na minha casa até eu sair de lá, porque não tinha nem energia elétrica lá, né? Nós não tínhamos energia elétrica. Quantos anos? Saiu de lá com quantos anos? 10 anos. É muito tempo. Para se tornar um comunicador. É o que eu te falo, e estudar também, né? Enquanto eu comecei a estudar muito tarde. Eu me lembro que eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Hoje em dia, uma criança com 8 anos... 3 anos. Com 8 ela já sabe ler. Está alfabetizada praticamente. E eu comecei a estudar com 8 anos, eu nunca vi TV, porque nós não tínhamos energia elétrica, não passava a rede elétrica, era no lampião, inclusive não era um lampião moderno não, era feito de uma lata de óleo. Candeeiro, o famoso candeeiro. A gente pegava a lata de óleo quando seca, né? Colocava aquele pavio, colocava o querosene dentro e deixava queimar no todo. E isso foi muito bom para mim, porque fortaleceu muito, aprender a lidar muito com as dificuldades. A mesma coisa, nós também não tínhamos nem água encanada na nossa região. Então, era no barreiro. Aqui muita gente que está me assistindo não vai saber nem o que é. Pesquisa aí o que é barreiro, mas é o que nós podemos chamar de açude, aquele açude raso, aquela água salobra, e foi essa a realidade. Com o tempo, com a migração dos meus irmãos mais velhos para cá para procurar trabalho aqui em Natal, em Macaíba, e consequentemente depois veio a separação dos meus pais, naturalmente eu tinha que vir também, mas agora vocês talvez até vão rir quando eu falar, eu não queria vir porque eu tinha vergonha. Quando eu vinha no final de semana, eu tinha vergonha de ficar em Macaíba, porque eu era o matuto, eu sou ainda, mas eu era o matuto falado. Rapidinho, o fato curioso que a gente do interior, quem do interior sabe disso, quando o povo chegava na nossa casa para falar com nossos pais, quando batia na porta, que a gente ouvia uma voz diferente, ao invés de a gente sair para abrir a porta, a gente corria para dentro do quarto, para se esconder. Júnior, e eu vinha... Parece mentira, parece brincadeira, mas é verdade. No interior é desse jeito. E parece mentira também, mas com certeza tem amigos meus aí que conhecem essa história. E quando eu vim morar em Macaíba, no conjunto Alta de Souza, na rua onde eu morava, eu era a chacota. Eu sofri muito bullying, só que naquele tempo não tinha essa expressão. Não tinha essa expressão de bullying, não. Mas eu fico, olha, os meus amigos aí, vocês que estão me assistindo, se eu não tivesse a mente boa, tinha dado ruim para vocês, porque o que esses caras fizeram de bullying comigo. E eles diziam que eu era matuto, eles me isolavam na pelada, em tudo que a gente ia fazer, né? Então, foi esse o contexto. Viemos para Macaíba porque realmente passávamos por muitas dificuldades lá, como você bem falou, a questão da falta de oportunidade, e viemos para cá, de fato, como todos que vêm do interior para a cidade maior, né? A gente vem para sobreviver, para buscar melhorar. Melhor. E aí em Macaíba, né, você me perguntou como foi minha chegada em Macaíba. Macaíba foi uma cidade, e é uma cidade que eu amo e sempre vou amar demais. Tenho muito orgulho de dizer que sou macaibense. Moro na cidade há 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E constituí família em Macaíba, fiz um grande lastro de amizades em Macaíba, construí e consolidei a minha vida profissional em Macaíba. Hoje, a minha agência, a JB Comunicações, ela tem sede em Macaíba. Nós atendemos, como eu falei, o Brasil inteiro.
Mas eu não posso de forma alguma esquecer que foi em Macaíba que ela começou. Né? Isso é verdade. E jamais irei esquecer. E aí, você de casa está nos assistindo agora, acho que tem um QR Code na sua tela aí, se você puder nos doar algo para ajudar o programa, né? Fique à vontade de ser solidário conosco. Você que tem empresa e quer nos patrocinar também, entre em contato comigo, vem no direct, fala comigo que a gente faz um plano para você legal, para você aparecer na nossa live aí no podcast, sua marca ser divulgada. E aproveitando aqui o gancho, né, de marca, de empresa, JB é um cara que também é empreendedor. Além de ter a agência, né, de comunicação, ele também tem outro ramo, né? Um ramo um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho e um pouquinho mais novo. Tem a Crosby, né, que é uma empresa que ele é franqueado também em Macaíba, né? Eu queria que você falasse agora, né, da sua empresa Crosby. Depois tem outra empresa, o cara é visionário. Então, se você tem visão, você tem um sonho, então você tem que correr atrás e buscar, idealizar e realizá-lo. Fala aí. Se você tem um sonho na sua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que tem dois fatores que eles são preponderantes para você conseguir alcançar. Você precisa acreditar no seu sonho. E o outro, você precisa fazer acontecer. Não basta só você acreditar e você achar que você vai dormir e vai acordar com a solução do seu problema. Então, também não adianta você ter como é que eu posso dizer, toda a condição de fazer aquele negócio e você mesmo não acreditar nele. Também vai dar errado, porque você tem como realizar aquilo ali, mas você mesmo não acredita. Então você tem que acreditar e você tem que fazer acontecer. Eu sempre quis ter outros negócios paralelo à comunicação, até porque eu não nego para ninguém que eu não escolhi a comunicação me escolheu. E eu acredito muito que foi um plano de Deus aí na minha vida. E como homem temente a ele, eu jamais posso negar essa origem. Mas eu sempre quis ter outros negócios, né? O primeiro negócio paralelo à comunicação, que não é tão paralelo, é a nossa empresa de promoção de eventos. Nós somos pioneiros em vários eventos lá em Macaíba. Inclusive, JB, pegando um gancho, Macaíba Rock Fest, faz um tempinho que não acontece, né? E vai voltar esse ano. Tá vendo aí? Você tá assistindo agora aí em primeira mão. Falando pra você que o cara é visionário. Então, o cara criou um evento, né, que ele vai explicar um pouquinho melhor, de tributo a alguns artistas, e que é um evento muito conceituado de Macaíba. Então assim, paralelo à comunicação, mas não tão paralelo, né? A promoção de eventos é uma outra grande paixão que eu tenho. E nós fomos pioneiros em alguns eventos em Macaíba. O primeiro show humorístico com um artista de grande relevância nacional foi promovido pela nossa agência, pela JB Comunicações. Foi o show com o humorista Zelezinho. Né? Eu estava lá. Realizamos também o primeiro Macaíba Rock Festival, onde nós colocamos, não sou eu que digo, ela que é considerada a maior banda de rock do Rio Grande do Norte, né? Esteve presente nesse evento. Grandes atrações, incluindo os Cara Velho. Os Cara Velho é considerada a maior banda de rock do estado. Esteve presente Mobb Dick, que é também uma banda de um conceito altíssimo. Eu particularmente sou muito fã da banda Mobb Dick. E outras bandas de rock nacional, local, que se apresentam em qualquer evento nacional e faz jus ao que propõe. Fomos pioneiros também na primeira noite da MPB com tributo a Belchior. Vale salientar que quando eu idealizei esse projeto, Belchior estava vivo. Eu, muito fã de Belchior, fiz uma enquete no meu Facebook. Quem gostaria de um tributo a Belchior? Ele está sumido. Vamos fazer um evento para homenagear Belchior. E foi sucesso. Todo mundo dizendo que queria. E infelizmente Belchior nos deixou, né? Esse artista nos deixou. E aí as pessoas começaram a me procurar, João, agora mais do que nunca tem que ter. E nós realizamos esse evento, a primeira noite da MPB, com tributo a Belchior, o primeiro Macaíba Rock Festival, shows humorísticos, né? E esses eventos foram parados devido à pandemia, mas nós estamos agora com o projeto de voltar esse ano. Pelo menos eu pretendo que volte esse ano, serão todos os eventos da nossa agenda e mais alguns que eu já tenho formulando aqui na minha mente, mas esperamos que pelo menos um deles já volte esse ano. Então, entretenimento é outra marca registrada de João Batista, que depois veio se tornar JB Locutor, da agência JB Comunicações. Hoje eu não vim com a Crosby, não. Depois disso veio a franquia, né? Quem sabe, olha aí, todo mundo usando Crosby.
Depois veio a Crosby, essa marca que eu estou usando aqui. Nós somos franqueados dela lá em Macaíba. Então, se você está aí e quer comprar roupa lá em Macaíba, na melhor loja de todas, dá uma passadinha na Crosby. Tem desconto se disser que assistiu. Roupa de qualidade, tá, pessoal? Se disser que assistiu o podcast aí, vai ter desconto. Se disser que assistiu o podcast, ele falou aqui no meu vídeo que tem 20% de desconto. Se disser que assistiu o podcast, 20% de desconto em qualquer peça. Cuida, então aproveita. Então, paralelo a isso, né, a comunicação veio, a franquia de roupas, a Crosby. E agora, né, nós estamos também com um novo empreendimento que foi inaugurado recentemente, que é dentro da área... Acho que já pode falar esse? Esse acho que é o seu xodó. Tá todo mundo dizendo isso, estão dizendo que vão até mudar meu nome. Eu estou agora também empreendendo na área de hotelaria, no Monte das Gameleiras, né, cidade da região serrana. Eu era criança e eu ouvia na Rádio Agreste, eu ouvia quando logo todos diziam assim: eu quero mandar um abraço para todos da Serra, da região da Borborema, Potiguar. E aí hoje nós estamos lá com um empreendimento na região da Borborema, na Serra, no alto da Serra, no Monte das Gameleiras. Meio hoteleiro, meio turístico, né? Porque eu a já mistura de andei tudo. dando uma olhadinha ali. É uma cidade com potencial turístico bonito, incrível. de verdade. E nós já inauguramos o Mirante das Gameleiras. Você pode seguir aí no Instagram, @Mirante das Gameleiras, Cabana Suíça. É a primeira cabana suíça do Monte das Gameleiras. É uma proposta arrojada, é uma proposta ousada, porque se não for para fazer de forma ousada, eu não faço. Então, é uma cabana suíça que dá todo o conforto, une o rústico ao sofisticado, e você fica com a sua família, você vai vislumbrar, modéstia à parte, a visão, a vista mais linda, porque você vai ter um vale na sua frente. Então é muito gostoso estar hospedado lá. Segue aí, Mirante das Gameleiras. Eu não tive o prazer de ir lá ainda, mas pelas fotos e os vídeos que eu vi, ficou um padrão 5 estrelas, né? Eu já viajei a alguns lugares e a gente chega em alguns hotéis que dizem que é 5 estrelas, mas é só 3. É aquele estilo para você gravar aquele seu rios, aquele seu histórico para fazer mas a cabana em si, se você for no Instagram aí, e você vai ver as fotos e os vídeos que tem, ficou coisa de primeiro mundo mesmo. E Júnior, falando isso, é importante salientar que nós trouxemos no projeto tudo que a arquitetura suíça propõe para aquela cabana, né? É importante lembrar que aquela cabana ela tem centenas de anos, ela já é referência na Europa. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Sim. Dentro da cabana, se eu for me hospedar com a minha esposa, né? Lá comporta, se eu não me engano, até 4 pessoas. Mas se eu for com a minha esposa, lá tem a cozinha pronta, tem frigobar, tem... O que mais? Então, eu costumo dizer que a gente procura sempre trazer o diferencial. Normalmente, eu não vou dizer que é uma regra, sabe, Júnior? Mas normalmente um chalé convencional, ele oferece o quê? O básico, uma cama, um frigobar, uma TV, um ar-condicionado, e quando ele oferece o café da manhã. Nossa proposta é completamente diferente. A cabana, ela vai oferecer uma mobília na sua totalidade. A cabana ela é 100% mobiliada, ela não é 99% mobiliada. Então você vai encontrar uma cozinha completa para você fazer a sua própria refeição. Porque quem vai para esse ambiente geralmente não quer sair. Ah, João, mas a gente quer sair, quer ir para um restaurante. Tem muitas opções, mas se você não quiser, a cozinha tem fogão cooktop, liquidificador, sanduicheira, air fry. A cozinha tem talheres, tem pratos, tem xícaras, tem taças, então tem tudo. É para se desligar da rotina mesmo você e fica lá à vontade, né? Você vai encontrar TV, você vai encontrar TV Smart, vai encontrar internet. A cabana é climatizada, apesar de se você abrir a janela, você não quer nem ligar o ar-condicionado. Eu não bebo, mas eu avistei uma adegazinha nas fotos. Rapaz, eu não iria nem falar sobre... Pode falar. Tem uma adega de vinhos Tem uma adega de vinhos com mais de 20 vinhos. Sabe o que é isso, gente? Mais de 20 vinhos. Das mais variadas origens de países bem conceituados. Então você vai encontrar lá vinho argentino, vai encontrar vinho chileno, vai encontrar vinho italiano, espanhol, português. Por que a gente fez assim com esse padrão todo? Porque nós acreditamos que o nosso hóspede ele merece. E tudo isso que a gente falou não é nada perto do principal. A sintonia com a natureza. Você vai estar realmente em sintonia com a natureza. Preparamos uma área externa, iluminada à noite, tem uma iluminação a caráter do jeito que você precisa.
E nessa área externa você está diante do vale, é um vale à sua frente. Não há construções na frente. Tem é um uma, rapidinho, tem uma foto, JB, que remete assim como se a pessoa estivesse de costa, tendo a visão ampla do vale. E aquela foto ficou espetacular. Uma visão ampla do vale, como se a pessoa estivesse na sacada. Eu já estou quase perguntando se a produção passa uma foto aí Acho que a produção pode passar assim. Eu acho que daqui uns minutinhos a foto aparece aí para vocês de casa. Então é isso, sabe, gente? E aí já deixo esse recado para você que tem o seu sonho, você precisa de fato lutar pelo seu sonho. E também não adianta você querer achar que as coisas vão se resolver no seu tempo. Às vezes você faz um planejamento e não sai ali dentro daquele tempo que você planejou, mas você precisa ter perseverança, né? Precisa ter perseverança, continuar meditando. Até que uma hora vai dar certo. JB, a gente está recebendo alguns comentários aí, algumas perguntas e pedir para a Berg formular aí algumas coisas do pessoal perguntando de casa aí, tá olhando aí no chat. Trabalhando, pessoal, tô trabalhando aqui. Fica trabalhando aqui, é um olho no peixe, outro no gato. E mais uma vez, pessoal, se vocês puderem, né, ler o QR Code aí, contribuir, ajudar o programa fortalecendo. Fortalece nós. Se vocês puderem também, né, na verdade, ser patrocinador do evento, desse podcast, então fica à vontade, entre em contato conosco e a gente vai fazer uma parceria boa aí e todo mundo sai ganhando. E agora eu queria que você falasse também, JB, sobre outro empreendimento, porque existe um evento na cidade, o Macaíba Fight, que é de lutas, e você faz parte da organização, né? Na verdade, nós começamos, eu, você e Dudu nos deixou, aí ficou eu e você, acrescentou o Edivan, hoje tem o GB, parte de fotos, hoje tem o Berg na parte da mídia, hoje tem Josué, que cuida da parte técnica, parte de som, iluminação, né? A gente tem um Léo que nos contribui também na parte de sonorização, o Emerson, tem muita gente boa, o Augusto, tem muita gente boa que fica por trás dando apoio. Então, é um mega evento de Macaíba. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque também você acreditou no embrião que lá atrás ninguém acreditava. O Macaíba Fight, eu até deixei para o final e você agora trouxe, né? O Macaíba Fight é incrível. O Macaíba Fight é um evento fantástico. Algumas pessoas, muitas pessoas naturalmente. Eu vou olhar aqui só os comentários. Pode continuar. Eu vou só olhar aqui os comentários das pessoas aqui. Muitas pessoas não sabem, né, que eu faço parte da criação da fundação do evento junto com o Júnior. E agora, como ele falou, essa composição com muita gente que está conosco. As pessoas muitas vezes associam somente a imagem do Analce. João é o Analce, é o locutor do evento. Na verdade, o Macaíba Fight, ele não aconteceu por acaso. Tem todo um contexto, tem toda uma história, um sonho de Júnior, junto com algumas ideias de JB e de outros colaboradores, né? Eu me lembro uma vez que eu cheguei na academia de Júnior, a primeira vez, para fazer um treino de jiu-jitsu lá, e quando terminou o treino, o Júnior nos chamou para conversar, eu e os meus colegas que estávamos indo pela primeira vez. E quando falamos de assuntos diversos, sobretudo ele nos acolheu, e num dado momento ele falou comigo sobre, e aí os eventos, JB, como é que tá os eventos e tudo. E eu conversava com o Júnior e a gente trocou uma ideia sobre uma possibilidade de um evento de jiu-jitsu, que na cidade não tinha, só se falava, e Júnior falava que tinha muita vontade também de fazer um evento de luta. E nós não sabíamos, mas ali estava, de fato, o Macaíba Fight sendo pensado, idealizado, né? Posteriormente, a academia veio para o centro da cidade, outras coisas aconteceram, e aí as coisas começaram a fluir, muita gente começou a procurar a academia de Júnior, tipo Brothers, e as modalidades começaram a aumentar, e havia procura para boxe. Deixou realmente de ser uma academia de jiu-jitsu, né? Tinha um público muito bom no boxe, sempre teve um público incrível no Muay Thai, e enfim, a partir daí um belo dia Júnior liga para mim, JB, a gente precisa conversar. E aí Júnior falou para mim assim, rapaz, a ideia, não existia nome ainda Macaíba Fight não, rapaz, o evento, bicho, eu tenho vontade de fazer um evento, vamos sentar, vamos fazer um planejamento e vamos aí ver o que a gente faz. E aí ficamos de conversar,
E finalmente sentamos. Eu pensava que ia ser, a princípio, eu e Júnior disse, tem uma terceira pessoa que deve vir compor conosco, que é Dudu. Eu disse, Dudu é um cara bastante criativo e vai dar bom esse negócio aí. E aí sentamos e a gente já começava a pensar, né? Não existia ainda logo, mas já existia a ideia do nome e começamos a identificar o que dava. Eu já tinha uma experiência com outros eventos do entretenimento. Júnior não tinha tanta experiência com promoção de eventos, mas já tinha realizado um evento de luta. Nada. E eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu comecei a dizer... Eu vou dizer, viu, Júnior? Eu vou entregar você, posso, né? Eu me lembro que quando a gente começou a organizar a equipe, Berg, e você que nos acompanha em casa, eu comecei a dizer assim para Júnior, maturando ali ainda, Júnior, tem que ter aqui um grupo para isso aqui, tem que ter um grupo para isso aqui. Eu nem falei muito, eu falei cerca de 5, 6 grupos. Júnior, não, pelo amor de Deus, é coisa demais, não sei o quê. Hoje, Júnior, para dar bom dia, ele faz um grupo, né? E isso é maravilhoso, porque eu pude ver o quanto o Júnior compreendeu rapidamente a dinâmica da coisa. No primeiro evento eu não fiz nada disso, não. Aí... no primeiro evento ele não fez, aí a gente levou um bocado de pancada no sentido assim Eu vou ser bem cru. Eu levei muita cacetada, eu errei muito porque não fiz. Simplesmente. Aí quando foi do segundo em diante, não precisava mais nem eu dizer nada não, era ele mesmo que fazia. A cozinha tem que ter um grupo, é isso. E assim, hoje o Macaiba Fight é uma referência. E isso se deve principalmente a todos que têm acreditado nisso. É uma equipe incrível. Júnior e eu estamos desde o começo dessa ideia, mas como não falar de uma equipe maravilhosa, de um suporte incrível que nós sempre temos, né? Você citou aí o nome desses caras, tem muitos, desses homens e mulheres que nos ajudam, né? E é isso mesmo. E aí se consolidou o Macaiba Fight, né? Na verdade, já vamos para a 6ª edição. E, se não me engano, a foto que Berg colocou na capa, né, do podcast, lá atrás tem um comunicador, né? E o cara não pode faltar, né, sempre fazendo menção. Então, além de contribuir sendo parceiro nesse projeto, você ainda faz a comunicação, que é uma das coisas muito importantes. As pessoas de casa às vezes nem me vê, né? Ou quem está assistindo lá, telespectador, nem me vê, mas eu acho que uma das referências maior hoje dentro do evento, que é mais visto, na verdade, é o comunicador, né? O que está ali em linha de frente. E também com grandes missões também, né? Grandes responsabilidades. E é uma responsabilidade muito grande estar ali à frente, porque se você errar, consequentemente, todo mundo erra. Eu não sei se eu já falei para você, Júnior, e para Berg, eu acho que eu já falei para você uma vez, não me lembro exatamente se eu falei, mas eu digo aqui para todos que estão me acompanhando e sem nenhuma demagogia, eu faço comunicação em todos os lugares, todos os tipos de comunicação eu faço. Eu só preciso que você me passe um script. Uma vez me desafiaram, perguntaram se eu faria locução de vaquejada. E eu disse, você tem alguma dúvida? Me passe um script, deixe comigo um script e me passe que você vai ver que eu faço sim. Mas o que eu quero dizer é, o Macaiba Fight, e agora por consequência, evento de lutas, depois do Macaiba Fight eu também já comuniquei em um outro evento de luta. É, sem nenhuma dúvida, um dos eventos, uma das ações mais desafiadoras para mim, enquanto comunicador. Porque é uma comunicação muito dinâmica. É muito diferente. Ela é muito dinâmica. Não adianta, você vai ter um script para seguir, mas você tem que ter muita percepção. Uma coisa acontece, né? Uma coisa acontece na hora. Você porque no sentido, não é uma coisa mecânica. Tem hora que sai do roteiro. Você faz um script, não, assim, mas sai do roteiro porque são seres humanos. Ora, vamos dar aqui um exemplo do evento onde Augusto Abdias lutou, né? O público, eu nunca vou me esquecer, o público ele tinha uma sede enorme de ver Augusto lutar, porque Augusto já estava despontado, um talento incrível, um cara muito dedicado, um cara que mostra isso nas redes sociais. E o público estava vibrando por uma luta dele. E quando nós anunciamos, por incrível que pareça, a gente não podia ter o público que nós esperávamos, porque nós estávamos saindo de uma pandemia. Né? Foi o marco, e quando eu fui fazer a entrevista com o Augusto no final da luta, eu fiquei arrepiado, literalmente,
Porque eu tinha pensado uma coisa para conversar, mas a dinâmica daquela hora, o calor, a energia que emana de quem está na plateia fez com que eu mudasse completamente o panorama. E isso aconteceu com Augusto, isso aconteceu com outras lutas, aonde, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista, mas aí o atleta, ele teve uma lesão séria antes da luta, e aí o comunicador, ele tem que ter essa percepção. Ele pensava em falar uma coisa, mas aí o cara tá lá com uma lesão, então você tem, uma comunicação incrível. Eu aprendo muito, cada evento eu aprendo bastante, eu busco melhorar. E até porque o comunicador ali, ele, desde os Estados Unidos, que já é um... É um marco. É um marco. Ele diferencial. Tipo... Já vem, é a cara do evento, na verdade. Você pega tem que se dizer isso. O Bruce Buffer tem a referência. O pai dele era comunicador de eventos, o irmão dele é comunicador de evento em evento de boxe, ou seja, isso já é um clássico e não poderia ser diferente no Macaiba Fight, tem que ter um cara de responsa. Quanta honra. Aí, JB, queria que você falasse pro pessoal de casa e dissesse, ilustrasse, né, algo para eles não desistirem dos sonhos que têm, para eles persistirem, na verdade, né? Você foi um cara que foi muito batalhador, ainda é batalhador, todos os dias corre atrás de seus ideais, seus sonhos, para continuar, né? Na verdade, você chegou em algum patamar e eu tenho certeza que você não quer ficar estagnado, você quer ainda alçar voos maiores. E eu queria que você falasse pro povo de Cava e se despedisse da galera, né? Suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Agradecer a audiência qualificada de você que está aí do outro lado, dizer que você é muito importante para esse podcast, que você continue aí conosco, que você motive aí as pessoas ajuda nós. A participarem, lê aí esse QR Code e ajuda a dar essa moral que é muito importante. E aí eu faço as minhas considerações, dizendo para você, inclusive, falei de vários negócios aqui, falei de várias coisas, porque foi dentro dessa pegada de vir falar um pouquinho sobre a minha vida empreendedora e sobre a comunicação. Você está assistindo aí um futuro psicólogo, é uma outra coisa que eu já estou planejando, eu já tenho projetos para quando eu me formar, daqui a um tempo eu já vislumbro. E por que eu falo isso para você? Porque você precisa ter essa dinâmica, você precisa ter um objetivo e você precisa seguir sempre aqui. Nem sempre você vai continuar no mesmo ritmo que você gostaria. Às vezes você vai ter que até parar, às vezes você vai ter que diminuir o ritmo, mas não desista. Não desista, não deixe que ninguém diga que você não é capaz, não deixe que ninguém acabe com os seus sonhos, porque você é capaz. Você pode chegar aonde você quiser. E aí você sempre vai ter dois caminhos, duas alternativas. Escolha sempre fazer o correto, fazer o justo, fazer de uma forma que você não precise pisar em ninguém. Se você errar, se você precisar se desculpar, se desculpe. Se desculpar não fará de você uma pessoa menor, mas pelo contrário, vai te motivar a ser melhor. Então o meu recado é esse, somente gratidão pelo convite e dizer que eu sou fã desses caras. Esse cara aqui é uma pessoa sempre importante demais para mim. E esse cara aqui, eu já perguntei se ele era jornalista, ele disse para mim que não era, mas eu ainda não acredito, viu? Bondade. Então, um abraço, gente. Um beijo no coração de vocês, além da luta. Faça as considerações, É Berg. isso, galera. Agradecer mais uma vez aqui por esse momento de aprendizado, da gente conhecer um pouco mais da história desse cara, que tem muita experiência aí pra passar pra gente e merece voltar aqui, hein? Tem mais muita história aí pra contar. Vamos Obrigado, trazer de volta depois JB. aqui. Quem me conhece bem sabe que quando eu voltar já vai ter novidades. Exato. Vai ter novidade, eu tenho certeza Tá disso. sempre atualizando aí essa questão. Obrigadão, Júnior, mais uma vez pela parceria de Tamo sempre. junto. Tamo junto Isso aí, aí. galera. Encerra. Podcast Além da Luta. Mais uma vez pra vocês. Tamo junto. Deus abençoe. Ouse sonhar. Você não irá além dos seus sonhos. É isso aí. Valeu. Como eu quero te mandar uma Augusto, eu vou mandar uma Augusto, é outro dia. Augusto é hoje, eu ainda vou vir depois.